Vamos então começar o capítulo 12 sobre medidas geométricas. Esse capítulo é uma continuação do capítulo anterior. O capítulo anterior fala sobre sistemas de medidas, esse aqui ainda é sistema de medidas. Só que são medidas relacionadas com geometria, que são distância, comprimento, área, volume. E a gente precisa também apresentar uma introdução à geometria para a gente poder entender o conteúdo. Esses aqui são os chamados conceitos primitivos da geometria. Da mesma forma como na teoria dos conjuntos, a gente tem uns conceitos primitivos que são o que é um elemento, o que é um conjunto, o que é pertinência. A gente tem também conceitos primitivos dentro da geometria. São conceitos que funcionam como ponto de partida para aquela matéria. Então o que é um ponto? Um ponto é um ponto, não tem definição. A gente parte de um conceito que a gente tem na cabeça intuitivamente. Então aqui nós temos pontos, nós temos uma reta, que é uma sequência de pontos. Esses pontos aqui são chamados de pontos colineares. A gente fala que pontos colineares, eles ficam sobre uma mesma linha. Então quando existe uma linha passando por 3 ou mais pontos, a gente diz que são pontos colineares. Esses pontos aqui são pontos não colineares, porque não dá para formar uma única reta passando pelos 3. Então esses são os pontos de partida para a geometria. O conceito de ponto, o conceito de reta e o conceito de plano. Aqui nós vamos falar sobre geometria plana, então todo mundo fica dentro do mesmo plano, como se fosse essa folha de papel aqui. Só que o plano, na verdade, ele é infinito, tá? Ele vai até o infinito em todos os sentidos. Bom, quando nós tomamos duas retas no plano, essas retas podem estar em duas posições. São chamadas posições relativas. Se a gente toma duas retas, a gente pode dizer que elas podem ser retas paralelas. Retas paralelas são retas que nunca vão se encontrar. Elas andam um do lado do outro até o infinito. Nunca vai existir um ponto de interseção. Então, se a gente escrever usando teoria dos conjuntos, a gente diria que a reta S, interseção com a reta T, é igual ao conjunto vazio. Não tem interseção. Agora, se duas retas não são paralelas, elas só podem ser concorrentes. É quando uma reta cruza com a outra. Esse ponto D aqui seria o ponto de interseção dessas duas retas. Então, esse ponto D é a interseção da reta U com a reta V. Então, a interseção dessas duas retas é um único ponto. Então, no plano, duas retas só podem estar em duas situações. Ou elas são concorrentes, ou elas são paralelas. Além da reta, a gente precisa conhecer também o que é uma semirreta e o que é um segmento de reta. Por exemplo, o lado de um triângulo não é uma reta, é um segmento de reta. Segmento de reta é um trecho de uma reta que tem um início e um fim, tem duas extremidades. Agora a gente tem também a semirreta. Semirreta é como se você pegasse uma reta e cortasse ao meio. Então, tem um ponto que é onde a reta começa, que é a origem dessa semirreta, e ela se prolonga até o infinito. Então ela vai para o infinito só em um lado, o outro lado é como se fosse o início. E a reta em si, ela se prolonga até o infinito nos dois sentidos. Então ela vai para o infinito para lá, vai para o infinito para cá. Isso é uma reta. Semirreta, você marca um ponto e despreza a metade. Então dali em diante vai ser uma semirreta. E segmento de reta é quando você pega dois pontos numa reta e esquece o que tem depois dos dois pontos. Você pega só o que está entre os dois pontos. Então isso aqui se chama segmento de reta. Então, por exemplo, o lado de um triângulo, o lado de um quadrado, o lado de um polígono qualquer, são segmentos de reta. Bom, a seguir vem a noção de ângulo. Um ângulo é isso aqui. Você pega uma reta, você pega uma outra reta, e toda essa região compreendida entre essas duas retas aqui, a gente chama de ângulo. O ângulo, na verdade, é um pedaço do plano. Só que a gente costuma representar o ângulo também de outra forma. A gente representa assim e a gente diz que o ângulo é isso aqui. Na verdade, isso aqui é medida do ângulo. A gente pode ter um ângulo de 90 graus, um ângulo de 30 graus, um ângulo de 45 graus. Podemos ter ângulos maiores ou ângulos menores. Mas, na verdade, o ângulo é toda a região compreendida entre duas retas concorrentes. Quando as duas retas se encontram, na verdade, elas definem 4 ângulos. Nós temos aqui isso aqui, que é um outro ângulo. Nós temos essa região aqui, que é um outro ângulo, e nós temos essa outra região aqui, que é um outro ângulo. Então, duas retas, quando se cruzam num plano, elas vão determinar 4 ângulos. Muitas vezes a gente desenha
Não duas retas, mas duas semi-retas. Aqui eu tenho uma origem, eu vou traçar uma semi-reta para lá e uma semi-reta para cá. Bem, então, nesse caso, a gente está interessado apenas nesse ângulo aqui, essa região. Existem ângulos de vários tipos, né, de acordo com a medida. O primeiro ângulo que a gente tem que conhecer é o ângulo reto. O ângulo reto é formado desse jeito aqui. Temos uma reta, temos uma outra reta, dividindo o plano em 4 regiões exatamente iguais. Então esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Quando isso aqui acontece, a gente diz que esse aqui é um ângulo reto. E a gente representa desse jeito aqui. A gente coloca aqui como se fosse um quadradinho e um pontinho no meio. Então isso aqui é um ângulo reto. A gente diz nesse caso que essas duas retas são retas perpendiculares. Duas retas são perpendiculares quando elas formam um ângulo reto. Você vai encontrar ângulo reto, por exemplo, num quadrado. O quadrado tem ângulos retos, o retângulo também tem ângulos retos. É claro que se esse ângulo aqui for reto, automaticamente esses outros aqui também vão ser ângulos retos. Outro tipo de ângulo é o ângulo agudo. O ângulo agudo é um ângulo como esse aqui. É um ângulo que é menor que o ângulo reto. Então, se você tiver duas retas se encontrando assim, esse ângulo aqui é um ângulo menor que o ângulo reto. Então, a gente chama isso aqui de ângulo agudo. Da mesma forma, esse outro ângulo aqui é um ângulo maior que o ângulo reto. Quando o ângulo é maior que o ângulo reto, a gente chama ele de ângulo obtuso. E a gente tem ainda o ângulo raso. O ângulo raso é como se você pegasse duas semi-retas e abrisse totalmente. Então, você teria isso aqui, ó. Uma para lá e uma para cá. O ângulo raso é tudo isso aqui, ó. Ângulo raso. Na verdade é um ângulo de 180 graus. Mas aqui nós não vamos trabalhar com medidas de ângulos, tá? Se a gente fosse trabalhar com medidas, a gente diria que o ângulo reto é um ângulo de 90 graus, o ângulo raso é um ângulo de 180 graus, o ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus e o ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. Nós vamos começar agora a falar um pouquinho sobre figuras geométricas. A figura geométrica mais conhecida, a primeira que a gente normalmente estuda, é o triângulo, né? Então o triângulo é uma figura formada por 3 segmentos de reta. Então esses segmentos de reta são chamados de lados. Então, por exemplo, AB a gente representa assim, coloca as letras e bota um tracinho em cima para falar que é um segmento que começa no ponto A e termina no ponto B, ou vice-versa. O A e o B são as extremidades desse segmento de reta. Muitas vezes a gente precisa definir a medida, tá? Então todo segmento tem uma medida, 1 centímetro, 5 centímetros, 10 centímetros. Quando a gente escreve assim, ó, essa letra C minúscula, a gente está dizendo que a medida desse segmento de reta é C. Então nós usamos letras maiúsculas para definir pontos. Pontos são batizados com letras maiúsculas. E segmentos, medidas em geometria, são definidos com letra minúscula. Aqui a gente tem, por exemplo, o segmento AC, cuja medida é B. B minúsculo. Aqui a gente tem o segmento BC, cuja medida é A minúsculo. Agora, o triângulo também tem ângulos. Por exemplo, esse ângulo aqui que fica voltado para dentro é um ângulo interno que está partindo ali do vértice B. Então a gente chama esse ângulo aqui de ângulo interno B. A gente coloca a letra B e um chapeuzinho em cima para dizer que é o ângulo que parte do vértice B. Esse aqui é o ângulo que parte do vértice C e esse aqui é o ângulo que parte do vértice A. A gente pode também chamar esses ângulos de outra forma. Por exemplo, esse ângulo aqui, a gente pode dizer que ele é o ângulo BAC. Ou seja, partindo de B, vai até A e desce para C. Então esse ângulo aqui é o ângulo BAC. Esse ângulo aqui é o ângulo ACB. ACB. A gente também escreve assim. E esse aqui é o ângulo ABC. ABC. Então, um triângulo, ele tem lados, e ele tem vértices, e ele tem ângulos. O triângulo é uma figura que pertence a uma categoria chamada polígono.
Existem outros polígonos sem ser o triângulo, tem o quadrilátero, tem o pentágono, tem o hexágono. Então, para apresentar esses polígonos todos, primeiro a gente tem que começar de baixo. A gente tem que explicar primeiro o que é uma linha poligonal. Linha poligonal é uma linha formada por uma série de segmentos de reta. Por exemplo, isso aqui é uma linha poligonal. É uma sequência de segmentos de reta, onde uma extremidade de um segmento é a extremidade do próximo segmento. Então isso aqui seria A, B, C, D, E, F. Opa, aqui está faltando uma letra. É F, G, né? A, B, C, D, E, F, G. Isso aqui é uma linha poligonal. Observe que isso aqui é uma linha poligonal aberta. A gente pode ter também uma linha poligonal fechada, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui até o H. E agora eu vou terminar com o HA, ou seja, o final do último segmento coincide com o início do primeiro segmento. Nesse caso, a gente tem uma linha poligonal fechada, e isso exatamente é o que é um polígono. Polígono nada mais é que uma linha poligonal fechada. Se você observar bem, um triângulo é isso. Um triângulo não é uma linha poligonal fechada? Exatamente, só que ele usou apenas 3 segmentos. Então, essa aqui é a definição de polígono. Pronto, polígono é uma linha poligonal fechada. Agora, existem vários tipos de polígono. Nós podemos ter polígonos de 3 lados, que são os triângulos, polígonos de 4 lados, que são os quadriláteros, e assim por diante. Vamos ver agora qual é a noção de polígono convexo. Eu vou desenhar 2 polígonos aqui, vai ser um convexo e um outro não convexo. Vocês vão me dizer qual é a diferença. Isso aqui é um polígono convexo. Isso aqui é um polígono não convexo. Qual é a diferença? Convexo, não convexo. A diferença é a seguinte: no polígono convexo, qualquer reta que você trace cortando esse polígono vai ter apenas um trecho dessa reta dentro do polígono, um só. No polígono não convexo, isso não acontece. Você pode traçar uma reta e você ter 2 ou mais trechos dessa reta dentro do polígono. Então essa é a diferença entre polígono convexo e polígono não convexo. Por exemplo, eu vou desenhar aqui 2 polígonos de 4 lados. Eu vou desenhar um polígono de 4 lados convexo. Isso aqui é um quadrilátero convexo, tá? Agora eu vou desenhar um polígono de 4 lados não convexo. Olha aqui. Não tem 4 lados? Isso aqui não é uma linha poligonal? Aqui, ó. A, B, C, D e de D volta para A. Isso aqui é um quadrilátero, só que isso aqui é um quadrilátero não convexo. Esse aqui é um convexo. A, B, C, D. Ou seja, qualquer reta que você traçar passando por esse polígono vai ter sempre uma única região dessa reta interna ao polígono. O polígono não convexo não, você quando traça uma reta você pode eventualmente ter 2 regiões, 2 ou mais regiões, tá? Quer ver? Eu vou fazer agora um polígono de 5 lados, vou fazer um convexo e um não convexo. Olha aqui, um pentágono convexo. Isso aqui é um pentágono convexo. Agora eu vou desenhar um pentágono não convexo. 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um pentágono não convexo. Esse é um convexo. Então,
Os polígonos podem ser classificados de acordo com o número de lados. Eu desenho aqui alguns polígonos, todos eles convexos, tá? Então olha só, o polígono de 3 lados se chama triângulo, o polígono de 4 lados se chama quadrilátero, não é quadrado não, tá? Se chama quadrilátero. Quadrado é um tipo de quadrilátero, tá? O polígono de 5 lados é o pentágono, olha o pentágono aqui. O de 6 lados é o hexágono, de 7 lados é o heptágono, de 8 é o octógono, de 9 lados é o eneágono e de 10 lados é o decágono. Aí continua, você tem um decágono, dodecágono, aí depois acabaram os nomes. Aí você começa a chamar de polígono de 13 lados, polígono de 14 lados, polígono de 15 lados, tá? Então esse aqui tem 3 lados, esse tem 4, esse tem 5, esse tem 6, 7, 8, 9, 10. Outro conceito relativo a polígonos é muito importante. O que é um polígono regular? O polígono regular, ele tem que ter duas características. Ele tem que ter lados iguais e ele tem que ter também ângulos iguais. Então, no caso, isso aqui é um triângulo que tem lados iguais, vamos representar assim, esse lado igual a esse, igual a esse. A gente faz esse tracinho para representar. Da mesma forma, esse aqui, ele tem esse lado igual a esse lado, igual a esse lado, igual a esse lado. E assim por diante. Esse lado igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Tá? Mesma coisa para esses outros aqui. E além do mais, ele tem que ter os ângulos iguais. Então, esse ângulo tem que ser igual a esse, tem que ser igual a esse. Da mesma forma como esses 4 ângulos aqui tem que ser iguais. O quadrilátero regular nada mais é que o quadrado, né? Então, 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Então, o quadrado ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. O pentágono também, pentágono regular, ele tem 5 ângulos iguais. O hexágono regular, ele tem 6 ângulos iguais e tem 6 lados iguais. Esse aqui é o octógono, não, esse aqui não, esse aqui é o heptágono, tem 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Esse aqui tem 7 lados iguais e 7 ângulos iguais. Esse aqui é o heptágono regular. Heptágono regular. Esse aqui é o octógono regular. Octógono regular. Ou seja, 8 lados iguais e 8 ângulos iguais.